Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares aqui na área. Hoje nós teremos uma aula completa, extremamente detalhada, do assunto que está envolvido na questão de número 123 da prova do Enem de 2021, segunda aplicação, ou também chamado Enem PPL, Caderno Amarelo. Lembrando que aqui no canal, galera, nós fazemos a preparação para a prova do Enem estudando por questões. Então, para você, meu querido aluno, que está estudando para a prova do Enem, chegando perto da prova e você está estudando, se preparando para o Enem, estudando por questões, aqui é o melhor lugar. Por quê? Vocês vão perceber que eu não faço simplesmente a resolução da questão. Você terá uma aula completa de cada detalhe falado no enunciado. E isso é extremamente importante para as próximas provas do Enem, porque certamente essa questão que vocês estão vendo aqui do Enem, ela nunca mais vai se repetir, mas os assuntos envolvidos sim. E eu garanto para vocês que muita coisa que eu vou falar no vídeo de hoje você provavelmente nunca ouviu falar. Então fica ligado, já deixa o like para ajudar o trabalho do professor. Qualquer dúvida deixa nos comentários e vamos seguindo primeiramente com a leitura atenta do enunciado. Os compostos iônicos CaCO3, que é o carbonato de cálcio, e NaCl, que é o cloreto de sódio, têm solubilidades muito diferentes em água. Enquanto o carbonato de cálcio, principal constituinte do mármore, é praticamente insolúvel em água, o sal de cozinha é muito solúvel. A solubilidade de qualquer sal é o resultado do balanço entre a energia de rede, que é a energia necessária para separar completamente os íons do estado cristalino, do estado sólido cristalino, e a energia envolvida na hidratação dos íons dispersos em solução. Em relação à energia de rede, a menor solubilidade do primeiro composto é explicada pelo fato de ele apresentar maior o quê? E aí você tem na letra A, atração entre os seus íons, densidade do sólido iônico na B, a C, energia de ionização do cálcio, a D, eletronegatividade dos átomos, ou E, polarizabilidade do íon carbonato. Galera, essa questão do Enem PPL, ela vai me dar a oportunidade de aprofundar e ensinar muitas coisas bacanas para vocês. Primeira coisa que me chama a atenção aqui no enunciado, para a gente começar a nossa aula, lembrando que agora você terá uma aula dessa questão, olha o que ele fala. Ele começa o texto da questão falando sobre a questão de solubilidade variável. E, de fato, quando a gente está lá no primeiro ano do ensino médio, estudando as funções inorgânicas, estudando os sais, nós aprendemos que existem sais que são solúveis na água, existem sais que são pouco solúveis, existem sais que são insolúveis. E muitas vezes, ali naquele momento, a gente é apresentado para aquela tabela de solubilidade sem muito bem entender o porquê. Ou entender por que o cloreto de sódio é solúvel, é o caso aqui da questão, e o carbonato de cálcio não é. Por quê? E aí ele acaba explicando em parte, sem dar muitos detalhes, os fatores que afetam essa solubilidade. Ele coloca, a solubilidade de qualquer sal é o resultado entre o balanço da energia de rede. Então, primeiro conjunto de palavras que foi colocado aqui, energia de rede e energia envolvida na hidratação dos íons. Galera, essa parte de energia de rede, ou também chamada energia reticular, tá? Você pode chamar de energia de rede. Algumas pessoas chamam de energia reticular, ou energia do retículo cristalino, pode ser também chamada assim, energia do retículo cristalino. Tem essas três sequências cristalino. Essas três sequências de palavras aí que são sinônimos entre si. E, logicamente, você, meu querido aluno, está esperando então uma aula completa desse assunto, certo? Muito bem.
Vamos aqui avançar para a próxima tela. Eu vou mostrar para vocês, eu vou explicar de uma maneira simples, objetiva e eficiente o que é essa energia de rede, ou também chamada energia reticular. É a energia necessária para separar, leia comigo aqui, 1 mol de íons de um sólido iônico em íons gasosos. A energia necessária para separar os íons de um sólido iônico, de um composto iônico, em íons gasosos. Dá uma olhada comigo, galera, nesse exemplo que eu coloquei aqui embaixo. Vamos começar por esse segundo exemplo e depois eu volto para o primeiro. Vocês estão observando aqui que o NaCl, ele inicialmente se encontra no estado sólido, beleza? E aí o que aconteceu é que esse NaCl, no estado sólido, ele se transformou em Na+ e Cl-, ambos os íons no estado gasoso. Então isso significa que nessa transformação, eu não somente separei os íons, como eu vaporizei esses íons. E esse processo, galera, observem bem, ele é um processo endotérmico. Absorve 788 kJ para cada mol de cloreto de sódio que eu submeto a essa operação. Professor, a primeira coisa que eu estou me perguntando aqui não é nem a questão do valor em si, porque eu não preciso decorar esse valor, não é verdade, professor? Verdade, você não precisa decorar esse valor. Mas eu estou me perguntando aqui, professor, já que o senhor valoriza tanto essa questão do entendimento da química e não decoreba, por que esse processo é endotérmico? Por que ele absorve energia? Galera, vamos pensar aqui em 2 prismas. Eu vou te dar 2 motivos para você pensar por que esse processo é endotérmico. O primeiro motivo é que você tem uma substância que inicialmente está no estado sólido e você está transformando em espécies químicas que estão no estado gasoso. Essa ida de sólido para líquido caminhando para gás é um processo que ocorre com absorção de energia. Quando você pega uma mesma substância que está no estado sólido e passa ela para o estado líquido ou para o estado gasoso, esse processo acontece com ganho de energia, porque o estado gasoso, galera, é o estado físico da matéria de maior entropia. Entropia significa desordem molecular. Então pensa que para as moléculas virarem um gás, elas precisam ganhar energia. É só você usar como exemplo a água. Se você pegar a água no estado sólido, uma pedra de gelo, e der calor, o gelo vai derreter e vai virar água líquida. Se você pegar água líquida e der calor para ela, ela vai ferver e vai para o estado gasoso. Então, em ambos os processos, você precisou fornecer calor para a água para ela trocar de estado físico caminhando para o gasoso. Bacana? Segundo item que justifica esse processo ser endotérmico, você está quebrando ligações químicas. Você aprendeu em termoquímica em várias videoaulas aqui do canal de resolução, porque as videoaulas aqui do canal são de resoluções de questões. Você já aprendeu aqui no canal que quebra de ligação é um processo endotérmico. Pensa comigo que nada na natureza se quebra sozinho. Tudo para quebrar precisa ganhar energia, né? Então, se você, por exemplo, quiser quebrar essa caneta aqui, professor, para eu quebrar, o que eu tenho que fazer? Você tem que fornecer, você tem que fornecer energia para ela. É como se você estivesse gastando a sua energia e passando para a caneta. Então, na caneta está acontecendo um processo endotérmico. Quebra de ligação é um processo endotérmico. Beleza, professor. Então, eu entendi que para haver essa separação dos íons e a vaporização deles, tem que ter um ganho de calor, certo? Sim. E essa, inclusive, galera, essa energia aqui, essa entalpia, vocês viram que eu chamei de um E, que é energia, e R quer dizer rede. Então, essa é a energia de rede ou é a energia reticular do cloreto de sódio. Então, quando você olha a energia de rede de um composto, no caso do cloreto de sódio, 788 kJ por mol, o que eu estou entendendo? Eu estou entendendo que para pegar 1 mol de cloreto de sódio no estado sólido, separá-lo em íons e vaporizar ao mesmo tempo, né? Vaporizar esses íons e separá-los, eu preciso fornecer 788 kJ por mol. É lógico, galera, que o processo inverso é exotérmico. Então, se você pegar íons de sódio e cloro no estado gasoso e juntá-los para formar o cloreto de sódio sólido,
esse processo vai liberar 788 kJ por mol. Só que tem um detalhe importante aqui, galera, que vocês precisam saber, que vocês vão entender a explicação do porquê disso mais para frente. Não é possível você determinar diretamente o valor da energia de rede, tá? Não é possível você medir experimentalmente de uma forma direta essa energia de rede. Mas, professor, qual é o motivo? Veja bem, tanto se você pegar cloreto de sódio como separá-los ou juntar os íons, esse processo na prática é quase que impossível, porque você está falando de íon sódio e íon cloreto no estado gasoso. Pensa comigo o que seria você vaporizar sódio e cloreto. Primeiro, que não tem como você separar eles, porque como um é cátion e o outro é ânion, no estado gasoso, que não existe nenhum impedimento entre eles, eles tenderiam a se juntar. Então, na prática, é impossível eu separar um mol de sódio de um mol de cloreto no estado gasoso, ambos, para poder depois juntá-los e formar o cloreto de sódio sólido. Ora, professor, se o senhor está dizendo para mim que não é possível determinar diretamente esse valor da energia de rede, como é que os químicos e os cientistas sabem então a entalpia de rede do cloreto de sódio? Ela é medida de forma indireta através de outras reações que eu conheço, através de um ciclo chamado ciclo de Born-Haber, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como é que funciona a parada, tá? Mas vamos entender o seguinte, vamos continuar a nossa aula. A energia de rede ou energia reticular, ela depende basicamente de dois fatores. Quais são? Da carga das partículas e também da distância entre os íons. Vocês perceberam que eu escrevi aqui a equação que nós utilizamos para calcular de maneira simplificada. Essa equação aqui, gente, ela está bem resumida. A equação de verdade ela é bem complexa e já não teria relação direta com o ensino médio. Então eu dei uma enxugada nessa equação e coloquei aqui só aquilo que é essencial para você entender. A energia de rede ela é igual a uma constante, que você não precisa se preocupar, a multiplicação das cargas dos íons dividido pela distância. Veja, multiplicação das cargas dos íons dividido pela distância. Vocês devem concordar comigo, olhando para a expressão, que como as cargas dos íons aqui, eu chamei de Q1 e Q2, carga do cátion e carga do ânion, como você preferir, quanto maior for esse valor do numerador, maior a energia de rede. O que isso significa na prática, professor? Que quanto maior for a carga das partículas, maior será também a energia de rede. Quanto maior for a carga das partículas, maior será a energia de rede. Professor, e como é que eu sei isso, essa questão de carga das partículas? Dá uma olhada nesses dois exemplos aqui, ó, gente. NaCl, dá uma olhada na energia de rede do NaCl, e dá uma olhada no MgCl2 e a energia de rede do MgCl2. Vocês conseguem perceber que a energia de rede do MgCl2 é maior do que a do NaCl? Por quê? Porque se você pegar, por exemplo, aqui o magnésio tem duas cargas positivas. O sódio, por exemplo, só tem uma carga positiva. O cloreto é igual para ambos. Mas aqui eu estou falando de íons que têm maiores cargas. Então, quanto maior for a carga de um íon, mais 2, mais 3, maior será a sua energia de rede. Maior será a energia necessária para separar esses íons. Isso explica, em parte, vamos voltar aqui, por que a solubilidade do carbonato de cálcio é menor do que a solubilidade do cloreto de sódio. Isso explica, em parte. Existem muitas outras coisas envolvidas, mas, em parte, a explicação é essa. No carbonato de cálcio, você tem íons bivalentes, que é o cálcio e o carbonato, enquanto no cloreto de sódio você tem íons monovalentes. Se cálcio e carbonato têm altas cargas dos íons, quanto maior a carga, maior a energia de rede. E vai depender também, galerinha, da distância entre os íons. E vocês observam que a distância aqui está no denominador. O que significa que quanto maior for a distância entre os íons,
menor vai ser a energia de rede, ó, como se fosse inversamente proporcional. Quanto maior a distância entre os íons. Professor, e como é que eu sei a distância entre os íons? Isso aí, galera, tem a ver com o raio. Observem no exemplo aqui de comparação que eu estou colocando aqui para vocês. Fluoreto de sódio, cloreto de sódio, brometo de sódio e iodeto de sódio. Percebam, em todos os exemplos eu fixei o cátion, sódio. O cátion é o mesmo. O que está mudando aqui, ó, é que aqui você tem o íon fluoreto, aqui você tem o íon cloreto, aqui você tem o íon brometo e aqui você tem o íon iodeto. Todos vocês sabem que na tabela periódica, na família dos halogênios, o raio aumenta de cima para baixo, certo? Então, ocorre nesse sentido aqui um aumento de raio. Se o raio aumenta de cima para baixo, isso significa que o iodeto é um átomo muito grande, é um íon muito grande. Se a distância entre esses íons, né, o iodeto e o sódio, é muito grande, a energia de rede dele é menor. Isso explica porque a energia de rede do iodeto de sódio é menor do que o fluoreto de sódio. Então, isso tem a ver com raio, né? Aqui vocês estão vendo, por exemplo, ó, a questão do magnésio e do cloro. A energia de rede do MgO maior do que a energia de rede do MgCl2. Aqui tem explicação, a explicação aqui seria a carga. A carga do cloreto é -1, do oxigênio é -2. Ó. Subiu a carga, a energia de rede também sobe. Aqui no exemplo do lado esquerdo, do cloreto, fluoreto, brometo e iodeto de sódio. A explicação aqui é com base no raio. Então, quanto maior o raio, maior também a energia de rede. Vocês lembram que eu falei há pouco que a energia de rede ela não pode ser medida de forma direta? Afinal, não tem como nós pegarmos o íon sódio, o íon cloreto, e separar esses íons, porque eles têm cargas opostas e no estado gasoso eles são atraídos um pelo outro. E afinal, professor, então como essa energia de rede ela é medida? Ela é medida através de um ciclo muito famoso, inclusive, chamado ciclo de Born-Haber. Cada soluto, cada espécie iônica terá um valor próprio, seu ciclo próprio. Nesse caso, vocês estão vendo aqui um gráfico, eu vou explicar para vocês os passos desse gráfico e como é que a gente acha energia de rede ou energia reticular. Aqui vocês estão vendo vários ΔHs. E nesses ΔHs, o número 5, ele simboliza exatamente a energia de rede ou energia reticular, que é quando eu pego o Na+ no estado gasoso junto com o Cl- no estado gasoso e formo o NaCl. Agora lembrem-se desse detalhe. Esse ΔH5, ele não pode ser medido direto, de forma direta. Então, o grande problema aqui no ciclo de Born-Haber para o cloreto de sódio está aqui no ΔH5, a energia reticular. Eu não sei dizer quanto é isso. Só que os demais ΔHs eu conheço. Então, na realidade, a energia reticular, alguns fazem até uma analogia, é como se isso aqui fosse lei de Hess. É você medir o ΔH de uma reação, mas não de forma direta, usando outras reações que você tem o ΔH, que você conhece o valor de ΔH. Então, por exemplo, o ΔH de formação do cloreto de sódio. Eu sei, qualquer tabela, qualquer livro de ensino médio, ensino superior tem isso, que é quando eu pego o sódio metálico junto com o cloro gasoso e formo o cloreto de sódio. Então, esse ΔH0 aqui, eu disponho desse valor, eu sei quanto ele vale. O ΔH1, vocês estão vendo aqui, que daqui para cima, qual é a diferença? Nós mantivemos aqui o cloro, sem nenhuma alteração, mas nós vaporizamos o sódio. Então, esse ΔH1, ele é o ΔH de vaporização do sódio. Nós temos aqui o ΔH2. O que nós fizemos aqui no ΔH2, galera? Nós pegamos a molécula de Cl2 e nós separamos ela no átomo de cloro. Meio mol de Cl2 foi transformado em cloro atômico. Ou seja, o ΔH2 ele é o ΔH da quebra da ligação do gás cloro. Então, aqui houve a separação dos átomos de cloro. Reparem que agora o sódio está no estado gasoso e o cloro também está no estado gasoso.
No ΔH3, o que nós fizemos aqui foi transformar o sódio em sódio iônico, perceberam? O sódio que estava no seu estado neutro se transformou em sódio iônico, cloro, não houve nenhuma alteração. E está aqui o elétron do sódio. Esse ΔH3, galera, nada mais é do que a energia de ionização do sódio. É a energia que nós usamos para arrancar um elétron do sódio. No ΔH4, o que nós fizemos foi pegar esse elétron aqui e fornecer ele para o cloro virar um íon cloreto. Esse ΔH4 nada mais é do que a afinidade eletrônica do cloro. Afinidade eletrônica é energia liberada quando um átomo recebe elétron no estado gasoso. Então, o cloro recebeu elétron, o processo ocorreu com liberação de energia. E aí, a partir do sódio iônico gasoso, cloro iônico gasoso juntos os dois, forma o cloreto de sódio sólido. Isso é a energia reticular dele, tá bom? Agora, galera, nós podemos dizer o seguinte, ó. O ΔH0, que é o ΔH de formação do cloreto de sódio, vamos colocar assim, ó. O ΔH0, ele nada mais é do que a soma de todos esses valores de ΔH. O ΔH de formação do cloreto de sódio, ele envolve a vaporização do sódio, que é o ΔH1, ele envolve a quebra de ligação dos átomos de cloro, que é o ΔH2, ele envolve a energia que eu gasto para arrancar um elétron do sódio, que é a energia de ionização, que é o ΔH3, tá? Ele envolve a afinidade eletrônica do cloro, que é a energia liberada quando ele recebe um elétron, que é o ΔH4. E professor, mas esse ΔH4 não é negativo? Sim, eu estou colocando mais aqui, porque quando você lançar o ΔH4 com sinal negativo, mais com menos vai dar menos. Se eu colocar menos aqui, pode confundir a tua cabeça. Mas nós sabemos que esse processo é exotérmico, na hora de substituir aqui, a gente vem com o sinal normal, tá? E o ΔH5, que é a energia reticular. Então, vejam bem, se experimentalmente eu sei quanto vale o ΔH0, que é a entalpia de formação do cloreto de sódio, qualquer tabela de livro de química tem isso. Eu sei o ΔH1, o 2, o 3, o 4 e o 5, a energia de rede, galera, é justamente o ΔH5. É esse cara que eu preciso saber. Então, é possível você calcular a energia de rede de um composto, mas de maneira indireta, usando o ciclo de Born-Haber. Portanto, esses valores de energia de rede que vocês viram aqui, para cada um desses solutos, eles são tirados de livro, mas os cálculos eles são feitos dessa forma, através do ciclo de Born-Haber. E uma última informação que eu preciso passar para vocês, que é uma informação bem importante e relevante, é que você conheça o conceito de entalpia de solução. É a medida somando-se as entalpias das duas etapas da dissolução de uma substância na água. A primeira etapa nos fornece a entalpia reticular, que é a energia absorvida para romper as ligações dos íons. A segunda é a entalpia de hidratação, em que se libera energia. Ou seja, quando nós jogamos uma substância na água, tá? Agora eu estou falando de jogar em água. Quando você pega uma substância iônica e joga na água, você está fazendo um processo de dissolução dessa substância, tá? Que pode ser um processo endotérmico ou exotérmico, num global, tá? Olhando um processo de forma global. Só que independente do processo ser endo ou exo, nos dois sistemas vai ocorrer uma etapa endotérmica e uma etapa exotérmica. Reparem, o iodeto de sódio, que é o Ki, primeiro a gente precisa, esse soluto ele precisa absorver energia para que haja a separação dos íons. Então vocês perceberam aqui que o Ki ele começa absorvendo uma energia e é como se essa energia absorvida, que é a entalpia reticular, fosse energia suficiente para fazer ele virar K mais e menos no estado gasoso. É óbvio, galera, que em solução aquosa, os íons eles não vão ser transformados em gases. Eu não quero que você entenda dessa forma. Mas veja bem, daqui para cá está havendo um processo de separação iônica.
Isso aqui é chamada de entalpia reticular, você está quebrando o retículo cristalino. E aí, uma vez que esses íons eles são separados e estão no estado gasoso, quando eu faço a hidratação deles, eu coloco eles em água, ocorre um processo de liberação de energia. Então, a entalpia de hidratação ela é um processo exotérmico. Por quê? Ocorre uma estabilização desses íons. Então, pensa comigo assim, ó, de uma maneira mais simplificada. Joguei cloreto de sódio na água. O que vai acontecer? Para quebrar, para separar o sódio do cloreto, é um processo endotérmico. Ó. Então, eu separo de forma endotérmica o Na+ do Cl-. Na sequência, as moléculas de água elas vão rodear esse cátion num processo chamado de solvatação. Estou representando as moléculas de água aqui por bolinhas e elas vão solvatar o ânion. Esse processo aqui, gente, é entalpia de hidratação. Isso estabiliza o sistema, por isso que é um processo exotérmico. De forma que a entalpia de solução, o ΔH de solução, ele nada mais é do que a soma da entalpia reticular mais a entalpia de hidratação. Claro, considerando que a entalpia de hidratação é exotérmica, quando você substituir aqui, ela vem com sinal negativo e mais com menos vai dar menos. Portanto, reparem aqui que a entalpia de solução do iodeto de potássio é endotérmica, 21. Por quê? Para quebrar o retículo cristalino foi absorvido 623 e para hidratá-lo foi liberado 611. O saldo aqui é positivo, em 21 kJ. Reparem aqui nesse outro exemplo aqui, galera, que vocês têm uma entalpia de dissolução exotérmica, um soluto que está liberando calor para se dissolver. Por quê? Para quebrar esse retículo, eu gastei isso aqui que está em vermelho. Só que para hidratar, o sistema liberou uma quantidade de energia maior. Como a energia liberada na hidratação é maior do que a energia absorvida para quebrar o retículo cristalino, o processo globalmente é exotérmico. E aí vocês conseguem entender, portanto, galera, tudo que está sendo dito aqui no enunciado. Reparem, a solubilidade de qualquer sal é o resultado do balanço entre a energia de rede, quer dizer, aquela energia que é necessária para você quebrar os íons, lembra que eu expliquei aqui, ó? A energia de rede é um balanço, ó, entre a energia reticular, a energia que você precisa para separar esses íons, volta aqui, e a energia envolvida na hidratação dos íons dispersos. Vejam, os íons para se hidratarem é um processo que libera, então é um balanço entre uma energia absorvida e uma energia liberada. E aí a questão pergunta, em relação à energia de rede, a menor solubilidade do primeiro composto é explicada por qual fato? Por que o carbonato de cálcio ele é menos solúvel do que o cloreto de sódio? A atração entre seus íons, galera, tem tudo a ver com a atração entre os íons. Por quê? O cálcio e o carbonato têm maiores cargas iônicas. Nós aprendemos aqui que quanto maior a carga das partículas, maior a energia de rede. E a energia de rede é justamente a energia necessária para separar esses íons. Então, pelo fato do cálcio e do carbonato terem cargas elevadas, é mais difícil de separá-los. A energia de rede deles é maior e isso gera uma maior atração entre os íons e quanto mais atraídos estão os íons, mais difícil separá-lo, o composto acaba sendo, portanto, insolúvel em água. A letra B fala de densidade, não tem relação com densidade, em nenhum momento nós abordamos isso. Não tem relação com energia de ionização do cálcio, né? Uma soma de vários fatores, não só a energia de ionização, não posso dizer que é basicamente isso. Não tem relação direta com a eletronegatividade, não tem relação direta com polarizabilidade do íon carbonato. Então, sem dúvida nenhuma, galera, a alternativa correta é a letra A. Agora, vocês puderam perceber quantas abordagens eu fiz numa questão dessa? Vocês acabaram de ter uma aula completa desse assunto, em que você pode até tirar um print dessa tela depois para pegar as anotações, em que eu falei de energia de rede. Isso aqui pode estar no próximo prova do Enem, tá, galera? Lembra, essa questão aqui, ó, nunca mais vai aparecer. Mas uma questão envolvendo energia de rede, essa temática, pode aparecer na prova do Enem, pode aparecer alguma coisa relacionada a ciclo de Born-Haber, que agora você já sabe o que é,
e pode aparecer alguma coisa relacionada à entalpia de solução. Tudo isso tem a ver diretamente com o tema dessa questão. E agora, meu querido aluno, você entende qual é a proposta aqui do canal. Cada uma dessas questões rende uma aula. E isso, galera, é um trabalho que vocês não vão encontrar aí no YouTube. É um trabalho exclusivo aqui do canal, porque cada questão rende para você uma aula. Por isso, meu querido aluno, você que assistiu o vídeo até aqui, economizou no like. Poxa, ajuda o trabalho do professor, você receber esse conteúdo de qualidade. Tenho certeza que você gostou dessa aula e tudo de forma gratuita. Isso aqui deu bastante trabalho, galera, para preparar, desenhar todas as imagens, tudo bonitinho. Então, eu te peço ajuda, deixando o like nesse vídeo. Deixa um comentário aqui, o que você achou dessa pegada? Você sabia o que era energia reticular? Já tinha ouvido falar em entalpia de solução, energia de rede, ciclo de Born-Haber? Você já tinha estudado esse assunto? Deixa para mim aqui nos comentários. Vou ficando por aqui e muito em breve eu vejo vocês para uma próxima questão do Enem, que logicamente vai render uma aula completa do assunto. Grande abraço a todos vocês, meus queridos alunos. Até a próxima. Valeu!